Os 4 cavaleiros do Apocalipse, arautos do julgamento e prenunciadores do fim, estão entre as figuras mais aterrorizantes e inspiradoras das profecias bíblicas. Descritos vividamente em Apocalipse 6, 1 a 8, esses cavaleiros não são meros personagens de uma lenda distante. Eles são a personificação de forças que um dia desencadearão um caos inimaginável sobre a Terra durante o fim dos tempos. Não estamos falando de uma invenção fantasiosa. Estamos falando de seres que literalmente iniciarão a grande tribulação. Embora sua chegada ainda não tenha ocorrido, já podemos ver vislumbres de sua ira vindoura. É como se suas sombras estivessem lançadas sobre a terra e estivéssemos testemunhando os precursores de sua chegada, sinais que prenunciam os eventos devastadores por vir. O primeiro desses cavaleiros monta um cavalo branco, tradicionalmente interpretado como um símbolo de conquista. Ele segura um arco e uma coroa lhe é dada, sinalizando sua autoridade e poder. Este cavaleiro representa a força da dominação, simbolizando um governante global que varrerá as nações, trazendo falsa paz, engano e tirania. Este cavaleiro é comumente acreditado ser o próprio Anticristo. Embora este cavaleiro ainda não tenha aparecido, podemos ver indícios de seu futuro reinado nos crescentes movimentos de poder e controle que se espalham pelo nosso mundo. O segundo cavaleiro aparece em um cavalo vermelho como fogo, e a ele é concedido o poder de tirar a paz da terra. Ele carrega uma grande espada, símbolo de guerra e derramamento de sangue. Este cavaleiro representa o surto de conflito global e violência, guerras e rumores de guerras em uma escala sem precedentes. Embora este cavaleiro ainda não tenha chegado em sua plena força, podemos ver um mundo cada vez mais repleto de conflitos, inquietação e divisão. Um prelúdio arrepiante para o caos, que eventualmente virá com sua cavalgada. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e em sua mão ele segura uma balança. Ele representa a fome e o colapso econômico, condições tão terríveis que as necessidades básicas da vida se tornarão luxos. Embora este cavaleiro ainda não tenha chegado em sua forma definitiva, já estamos vendo os precursores de sua obra. A inflação está aumentando globalmente e a instabilidade econômica está se tornando uma realidade diária para muitos. A escassez e a disparidade estão surgindo e a prefiguração de seu julgamento vindouro está se tornando cada vez mais clara. O quarto e último cavaleiro monta um cavalo pálido, e seu nome é Morte, seguido de perto pelo Hades. Juntos, eles recebem poder sobre um quarto da terra para matar com espada, fome, peste e feras selvagens. Embora este cavaleiro ainda não tenha começado seu trabalho catastrófico, vemos um mundo cada vez mais vulnerável a doenças, desastres e violência. O que é mais incrível, ou talvez aterrorizante, é que os 4 cavaleiros do Apocalipse são apenas precursores de julgamentos ainda piores que virão mais tarde na tribulação, conforme descrito em Apocalipse capítulos 8, 9 e 16. Por todo o horror que os 4 cavaleiros trarão, há muito mais por vir. Sua chegada marcará o início de uma série de julgamentos divinos que abalarão a terra até seu núcleo. Hoje, focaremos especificamente no Cavaleiro Negro, o arauto da fome, do colapso econômico e da inflação. As sombras de sua vinda já estão caindo sobre o nosso mundo, alertando-nos sobre a grande tribulação que está por vir. Durante seu discurso no Monte das Oliveiras, Jesus descreveu o que acontecerá nos tempos do fim, antes de seu retorno à terra. Mateus 24, 21 a 22. Porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Estas são as palavras de nosso Senhor e Salvador. Estas são as palavras de nosso Rei, as palavras do Juiz e Rei do Universo. Portanto, vamos abrir a palavra de Deus e ver o que a Bíblia diz que acontecerá durante a grande tribulação. Vamos ler alguns versículos no capítulo 6 de Apocalipse. No entanto, antes de fazermos isso, permitam-me preparar o cenário. No capítulo 5,
vemos à direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este é o Deus Todo-Poderoso segurando um rolo em sua mão. Você pode imaginar o Criador de todo o céu e a terra segurando algo em sua mão? E vemos que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é capaz de abrir o rolo ou de olhar para ele. Quando João viu isso, começou a chorar e a lamentar porque ninguém era digno de abri-lo. Mas então havia um que era digno de abrir o rolo, e não é outro senão o Cordeiro. E o Cordeiro não é outro senão Jesus Cristo. O único que tem a autoridade para abrir é o Cordeiro. O único que tem o poder para abrir é o Cordeiro. O único que tem a capacidade para abrir é o Cordeiro. Quem mais tem o direito de abrir os selos, exceto o Cordeiro que derramou seu sangue? E então vemos o Cordeiro pegar o livro daquele que está sentado no trono, que não é outro senão o Deus Todo-Poderoso. Agora, vamos ver os julgamentos que caem sobre esta terra. Apocalipse 6, 1 a 8. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como se fosse voz de trovão: Vem! E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, e para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo pálido, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O que a abertura dos selos me diz é que há um tempo vindo que o mundo nunca viu antes. Há um tempo chegando a esta terra para o qual o mundo não está preparado. Tal será a visão daqueles grandes dias de tribulação que, no fim, levará os homens a renderem suas próprias forças e a reconhecerem a grandeza de Jesus Cristo. Vivemos em tempos de mudança profunda, onde as palavras proféticas das Escrituras parecem saltar das páginas e entrar em nossas vidas diárias. Como crentes, é vital que mantenhamos nossos olhos abertos para os sinais ao nosso redor, pois as profecias dos tempos do fim não estão apenas no horizonte. Elas estão se desenrolando diante de nossos próprios olhos. No entanto, há um sinal particular, um marcador dos tempos que muitos estão ignorando. Está escondido à vista de todos, operando sutilmente, mas com força inegável, nos empurrando para mais perto da conclusão do livro do Apocalipse. Este sinal, irmãos e irmãs, é a inflação. É uma realidade econômica que está sufocando nossas economias e silenciosamente cumprindo a profecia encontrada no livro do Apocalipse, particularmente na abertura do 3º selo. Enquanto muitos estão fixados em outros eventos ou sinais, a inflação se destaca como um marcador profético, movendo-nos silenciosamente mais adiante nos últimos dias. Vamos voltar às Escrituras, às palavras de João, enquanto ele via o futuro se desenrolar na abertura dos selos. Em Apocalipse 6, 5 a 6, lemos: Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer: Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança na mão. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A imagem aqui é impressionante. Um cavalo preto, símbolo de fome e dificuldades econômicas, emerge quando o 3º selo é aberto. Seu cavaleiro segura uma balança,
um símbolo de medir alimentos, indicando escassez e inflação. A voz proclama que alimentos básicos, como trigo e cevada, custarão o salário de um dia inteiro, refletindo um aumento exorbitante da inflação. Enquanto isso, luxos como óleo e vinho permanecem disponíveis, mas apenas para aqueles que podem pagar por eles. No mundo de hoje, estamos vendo a inflação tomar conta das economias globais. Os preços estão subindo rapidamente e o valor do dinheiro está diminuindo. Mas o que muitos não percebem é que essa tendência econômica não é apenas resultado de políticas falhas ou pandemias, embora esses fatores possam contribuir. É um precursor da profecia que vemos em Apocalipse. A inflação, em sua essência, refere-se ao declínio do poder de compra de uma determinada moeda ao longo do tempo. Em termos simples, significa que o dinheiro no seu bolso compra menos do que antes. À medida que os preços de bens e serviços aumentam, o valor da moeda diminui. É uma forma sutil de pressão econômica, mas que tem consequências de longo alcance, especialmente para aqueles que já estão lutando para sobreviver. Nas notícias recentes, o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Jerome Powell, ofereceu um endosso explícito aos cortes de taxas de juros, dizendo que um novo resfriamento no mercado de trabalho seria indesejável e expressando confiança de que a inflação está dentro do alcance da meta de 2% do Banco Central. A inflação caiu significativamente nos últimos 2 anos. No entanto, é importante notar que, embora a inflação tenha caído, isso não significa que seus efeitos não estejam ocorrendo. Esta é uma distinção crucial que muitas pessoas ignoram. Quando ouvem que a inflação está caindo, assumem que os preços dos bens e serviços estão ficando mais baratos, mas não é o caso. Os preços ainda estão subindo, apenas não tão rapidamente quanto antes. Por exemplo, se o preço dos mantimentos aumentou 10% no ano passado e aumentou apenas 5% este ano, isso não significa que os mantimentos estão mais baratos. Eles ainda estão mais caros do que há 2 anos. Este é um ponto crítico que muitos não compreendem. Ao refletirmos sobre o Cavaleiro Negro do Apocalipse, é vital enfatizar que ele ainda não chegou em sua totalidade, mas é quase como se estivéssemos testemunhando as sombras de sua vinda projetadas sobre a terra, um precursor do que está por vir. As tendências inflacionárias atuais que vemos ao redor do mundo servem como um presságio, um aviso dos dias sombrios à frente, quando este Cavaleiro Negro fará sua terrível entrada. O pior período de inflação nos Estados Unidos no século XXI ocorreu durante 2021 e 2022. Durante esse tempo, a inflação atingiu níveis não vistos em mais de 40 anos. Em junho de 2022, a inflação atingiu impressionantes 9,1%, a taxa mais alta desde 1981. Os preços dos alimentos dispararam, com o custo dos mantimentos subindo mais de 10%, enquanto os preços da gasolina aumentaram mais de 48% em apenas 1 ano. Os preços de aluguel e moradia dispararam, deixando muitos lutando para manter um teto sobre suas cabeças. Para milhões de famílias, necessidades básicas como alimentos, combustível e abrigo se tornaram mais caras do que nunca, esticando os orçamentos familiares até o limite. Mas o que testemunhamos até agora é apenas um vislumbre do que acontecerá na grande tribulação. Embora esses períodos de instabilidade econômica sejam dolorosos, eles empalidecem em comparação com as dificuldades econômicas cataclísmicas que o Cavaleiro Negro desencadeará. As ondas de inflação que experimentamos nos últimos anos são um sinal de aviso, um prelúdio para o cumprimento da profecia que João viu em sua visão. A profecia em Apocalipse 6, 5-6, nos diz que, quando o Cavaleiro Negro chegar, a escassez e o tumulto econômico atingirão níveis anteriormente inimagináveis. A imagem de trigo e cevada custando um dia inteiro de salário pinta um quadro sombrio da vida sob o governo deste cavaleiro. A influência desse cavaleiro nos termos de hoje: imagine trabalhar o dia inteiro apenas para conseguir pagar por um pequeno pão ou um punhado de grãos básicos, enquanto os ricos continuam a se deleitar com luxos como óleo e vinho.
Esse nível de disparidade econômica e devastação será algo que o mundo jamais viu. Há uma lição profunda para nós aqui, irmãos e irmãs, porque para algumas pessoas ao redor do mundo, essa já é a realidade diária. A escassez e a dificuldade que a profecia prenuncia não são um futuro distante para eles, é sua luta presente. Em muitas partes do mundo, as pessoas já trabalham incansavelmente, não por luxos, mas simplesmente para fornecer uma refeição modesta para suas famílias. Elas labutam o dia inteiro apenas para conseguir os itens mais básicos, enquanto outras, em circunstâncias mais afortunadas, desfrutam da abundância de recursos e riqueza. Mesmo em meio aos nossos próprios desafios econômicos, temos razões para agradecer a Deus. Se você consegue colocar comida na mesa, se tem abrigo e os meios para prover para seus entes queridos, então você já é mais abençoado do que incontáveis outros. Não devemos tomar essas bênçãos como garantidas. Devemos ser gratos pelo que temos e reconhecer que Deus ainda está provendo para nós, mesmo em tempos difíceis. A gratidão diante das dificuldades fortalece nossa fé e é um lembrete de que a graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. Embora a inflação tenha caído nos últimos meses, há um equívoco comum que muitas pessoas têm. A grande maioria, quando ouve que a inflação caiu, tem a falsa impressão de que os preços dos bens e serviços estão agora caindo ou ficando mais baratos. Isso não está correto. Isso é chamado de deflação. Quando ouvimos que a taxa de inflação está caindo, isso essencialmente significa que os preços dos bens e serviços ainda estão subindo, mas não na mesma velocidade de antes. Então, essencialmente, os preços ainda estão subindo, apenas não na mesma velocidade de antes. Portanto, neste ano, ainda podemos ver os sinais de alerta da chegada do Cavaleiro Negro. Podemos ver o evento profético se desenrolando diante de nossos olhos. A inflação, que muitos consideram apenas uma preocupação econômica, é na verdade um indicador de algo muito maior e mais significativo. É um prenúncio dos tempos difíceis que virão, como previsto no Apocalipse. Enquanto refletimos sobre essas verdades, devemos nos preparar espiritualmente e permanecer vigilantes, reconhecendo que estamos vivendo em tempos proféticos. Devemos buscar fortalecer nossa fé e ajudar os necessitados ao nosso redor, sabendo que Deus tem um plano e que Ele nos guiará através das provações que estão por vir. Vamos permanecer firmes e vigilantes, irmãos e irmãs, e confiar que em meio a todas as dificuldades e tribulações, o Senhor é nossa rocha e nossa salvação. Quero encorajá-lo hoje. Não desanime, não viva com medo. Você precisa se lembrar disto. Embora você esteja vivendo em um mundo em constante mudança, um mundo lidando com a inflação, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é maior do que a inflação. Você não precisa ficar acordado à noite, preocupado e angustiado com o futuro. Este mundo fará isso com você. Fará com que você se estresse, se preocupe e ainda acrescente um pouco mais de ansiedade em cima de todo esse estresse e preocupação. O que você precisa lembrar é que você tem um Deus que ainda está no controle. Deus está cuidando de você. Em todos os meus anos, nunca vi um cristão que Deus tenha abandonado. Deus está cuidando de você. A subida da taxa de inflação não deve nos surpreender. Acredito que o que estamos vendo é apenas a ponta do iceberg. O Cavaleiro Negro eventualmente virá com toda a sua força, mas, como filho de Deus, você não precisa viver com medo. Agora, quero ler um capítulo do livro dos Salmos. É, sem dúvida, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, mas quero lê-lo para você como se nunca o tivesse ouvido antes. Note a mudança no Salmo 23. Davi passa de falar sobre Deus na terceira pessoa para falar diretamente com Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora, aqui no versículo 4, a mudança de ele para tu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você. Nunca se esqueça disso. Não temerei mal algum. Não temerei o futuro. Não temerei o presente. Não temerei a economia. Não temerei a mudança de políticas, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. A mudança de Davi, de falar sobre Deus para falar diretamente com Deus, revela uma profunda intimidade e dependência do Senhor. Mateus 10, 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Se Deus cuida dos pardais e conta até os fios de cabelo da nossa cabeça, então Ele também prestará cuidadosa atenção às nossas necessidades. Deus se importa muito com você. Ele não o abandonará, independentemente do que o governo faça no país em que você vive. Segure-se em Mateus 10, 29 a 31 e no Salmo 23. Deus está com você.